Vamos conversar agora com a Heloísa Fischer, com essa maravilhosa descomplicadora de vidas. Vamos lá, Nossa. Fala aí, descomplica a nossa vida. Porque eu acho que a gente tem que problematizar, Vera, a questão da linguagem, né? Tá porque assim, a gente é muito acostumado a ler documento, formulário, manual, online, de papel, imposto de renda, é social. Você dá o nome, né? E a gente vai identificar um momento difícil de entender, né? E a gente aceita que aquela linguagem ali, que às vezes você tem que ler, reler, não entende nada, aí lê de novo, você se perde no texto, né? E, assim, se a gente for olhar, não é só a sociedade brasileira, ainda que seja muito característico aqui do Brasil, né? Essa coisa meio que de complicar um pouco as coisas, né? E quando você descobre, como foi no meu caso, eu, 2 anos atrás, trabalhei muitos anos na música clássica, depois que eu saí da música clássica, até foi interessante, porque a música clássica ela tem uma linguagem muito complicada, né? Tem muito jargão, tem muita língua estrangeira. Mas depois que eu saí desse período da música clássica, eu descobri que existia um movimento mundial em prol da linguagem clara, em vários países, desde os anos 70. E aqui a gente nunca tinha ouvido falar nisso por aqui. Eu nunca tinha ouvido falar não, até hoje, nem nós... do Edu estreando, nem do Movimento Mundial pela Linguagem Então, Clara. você vê que tem que ter uma primeira vez para tudo, né? E aí eu fui estudar esse assunto, que é fascinante, porque ele, ao mesmo tempo que é um movimento, uma causa, pelo direito de entender, né? Assim, a gente tem o direito, é um direito civil, você tem o direito de entender as informações que são de interesse de todo mundo. Ou seja, né? você tem jeito de obrigar as pessoas que estão te comunicando, ou te pedindo, ou te exigindo, que eles falem de uma forma que Com certeza, a gente não seja obrigada a contratar um despachante para entender o que eles estão pedindo. Com certeza. Aí eu fui estudar esse negócio, né? Aí eu fui ver o contexto brasileiro. A gente tem várias legislações, desde o Código de Defesa do Consumidor até, por exemplo, a Lei do Acesso à Informação, que está lá, que tem que dizer de uma linguagem fácil. Está escrito. Está escrito. Tem que ser escrito de um jeito simples de entender. Sim. Parece que não. Né? A Lei do Acesso à Informação, que é super importante, né? Tem lá, acho que é o artigo 8º até, que fala textualmente, a informação tem que ser clara e em linguagem de fácil compreensão. E não é isso que a gente vê. Né? A gente vê no nosso dia a dia, né, informações que estão soterradas naquela linguagem que não dá para entender. Aí eu fui estudar esse negócio, descobri que tinha esse movimento mundial. E aí fui olhando, vendo, né, o contexto brasileiro, quais são as iniciativas. Aí, por exemplo, eu descobri na minha pesquisa, que em 2005, a Associação dos Magistrados Brasileiros, né, dos juízes, por exemplo, fizeram uma ampla campanha pela simplificação da linguagem jurídica. Interessante isso. Né? Só que não implementaram então, ainda. Pois é, mas foi problematizado, né? E foi realmente um movimento muito amplo na época. Teve uma companhia de seguros que fez, acho que em 2011, um projeto interno de traduzir o segurês para poder botar as apólices mais fáceis. Aí, nos relatórios às quais eu tive acesso, eles economizaram, assim, bilhões de folhas de papel, porque essas coisas são impressas, né? Então, assim, quando a gente vai ver o histórico desse movimento, na Inglaterra, por exemplo, dos anos 70 para agora, né, nos anos 70 tinha grupo de consumidores e de cidadãos revoltados que fizeram um movimento em praça pública, triturando formulário que não dava para entender. Tipo assim, os papéis todos da sua vida que você não consegue entender, vai para a praça pública e tritura. Isso, exatamente. Porque não dava para entender. E hoje em dia, quando você entra no site do governo britânico, que é uma referência em governo eletrônico, está escrito lá que a linguagem clara é o ethos que eles falam, né? Que é assim, é a postura, né? É a razão de ser do governo britânico. O livro é esse aqui? É, exatamente. É um livro fininho? É pequeno, tem 84 páginas. Legal. E é fruto de uma pesquisa que eu fiz, acadêmica, mas eu não escrevi em academiquez. Eu escrevi, né, procurei escrever em linguagem clara. Mas o jornalista tem essa qualidade, né? Eu me lembro que eu sempre falei isso, que o que é agradável na profissão de jornalista é que ele é obrigado a explicar de forma simples. Sim. Então, ler jornal é gostoso. E a gente se acostuma a passar primeiro a informação mais importante antes. Você primeiro, né, que é o tal do lead jornalístico, a pirâmide invertida, que a gente não vê isso em contratos, a gente não vê isso em formulários,
né? Vocês são arquitetos, né? Vocês estão acostumados, são criativos e trabalham com estrutura. Quando a gente vai pegar um documento, por exemplo, a gente vai ver a arquitetura daquela informação que está ali. Às vezes você está lendo um contrato, sei lá, na cláusula 3 diz uma coisa. Aí você passa e na cláusula 8 está dizendo a mesma coisa que disse na cláusula 3. Aí você fala que tem uma questão de estrutura. E aí, esse movimento pela linguagem clara, que é um negócio que está estruturado em vários países, existe uma associação internacional de linguagem clara, que eles têm lá uma definição. O que é linguagem clara? Uma comunicação está em linguagem clara quando você lê e consegue entender de primeira. Você imagina um sonho, você entrar E num ser site, tão claro. ser tão claro, o INSS, por exemplo, né? Benefício de INSS, ele não dá para entender nada. O E-Social, você entra lá, né? É difícil de entender. Olha só, você se refere ao e-gov, ou seja, Governo você está falando eletrônico. só de governo eletrônico. O estudo Você tá que eu falando fiz. só de site. O estudo que eu fiz, que foi uma pesquisa, que foi com foco em governo eletrônico. E aí, a partir desse foco no governo eletrônico, eu tive a oportunidade de contar como é que é o movimento mundial pela linguagem clara, uma síntese, porque não tem em português. Os textos que tem em linguagem clara são todos em inglês ou em outros idiomas. E aí eu fiz, então, um apanhado do movimento mundial pela linguagem clara, fiz um apanhado desse contexto brasileiro, porque a gente precisa lembrar que a alfabetização, a escolaridade do Brasil é baixíssima. A gente precisa ter isso em mente, né? Que a gente, o dado que eu trabalhei de pesquisa do INAF, que é o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, né? O Indicador de Alfabetismo Funcional do Brasil, 8% da população brasileira, 8%, é proficiente em leitura, o que significa que 8% da população consegue distinguir fato de opinião, consegue pegar várias informações e fazer uma síntese, compreender. E se a gente considera um outro dado, que é um dado super recente agora, de poucas semanas atrás, do SAEB, né, que é a Prova Brasil, os alunos do ensino médio, Do ensino. a avaliação, né, o sistema de avaliação do ensino, né? Os alunos que saem do terceiro ano do ensino médio, gente, só 1,6% tem proficiência em leitura. E se você faz uma estratificação da população brasileira com mais de 50 anos, o analfabetismo funcional é uma grande maioria. Então, assim, quando você considera como é que você contextualiza a linguagem numa sociedade assim, onde a população, de uma forma geral, não tem um equipamento, né? Não tem instrumental de educação para conseguir ler. E, assim, as poucas pessoas que têm esse instrumental, né? Nenhum de nós, a população brasileira, ninguém tem tempo, nem paciência para você ficar lendo 3, 4, 5 vezes a mesma coisa para tentar entender. E ainda por cima, né? A gente tem uma população que precisa receber informação de uma forma mais simples, mais descomplicada. E o que eu acho muito interessante da linguagem clara é que ela também é uma técnica, é uma prática de comunicação que inclui a escrita, inclui o design, né? Como é que essa informação está estruturada para você ver, né? E a própria organização da informação. Então, assim, dá um certo alento. Foi bom para você fazer esse troço em termos do teu texto? Nossa! Mudou pra caramba? Mudou. Mudou. Eu fiquei até um pouco chata, porque assim, você acaba... tem uma questão da empatia, porque você tem que se colocar... A gente, né, jornalista treinado, você sempre, né, tende a se colocar no lugar do leitor, mas às vezes a gente esquece, né, e tem outros produtores de conteúdo, né, por exemplo, uma pessoa que escreve um memorando numa empresa, um médico que vai comunicar um paciente, ele está produzindo conteúdo, né, e noticiando, né? E vamos combinar que todos nós, hoje em dia, somos produtores de conteúdo nas redes sociais, todo mundo, né? Então, você tem que considerar a pessoa que vai ler, o lugar onde ela vai ler, especialmente em tela de celular, porque você tem um espaço pequeno, você não pode só ficar passando assim 1 milhão de vezes para ler e para reler, né? E aí você acaba criando, eu acho que meu texto ficou mais enxuto e mais objetivo, né? O que não quer dizer que não tem estilo, né? E que você simplifique, né? Você se deu conta da importância da clareza. Sim, e você sabe que eu tive a chance agora, Vera, de fazer uns dias atrás, porque
esse mês de outubro é o mês da linguagem clara no mundo, eu fiz uma série de programas para a Rádio MEC. Eu trabalhei muitos anos na Rádio MEC, que faz parte da EBC, e tive a oportunidade de fazer uma série de episódios. Eu achei legal que vários ouvintes falaram, ai, que ótimo, é comunicado de uma maneira muito clara. É o que que você está bom, falando. a palavra que ela mais gosta é claro. Olha, como é que a gente consegue ter o livro? Pelo meu site, que é pelo site comclareza.com.br. Ah, legal. Lá é só entrar em livro, e porque ele é vendido fisicamente, nessa forma aí, ou então como livro eletrônico, e-book pela Amazon. Mas Tá. entrando lá no comclareza.com.br, clicando em livro, as informações estão todas lá. Você dá consultoria também, não dá? Sim, estamos aqui.